agora nós vamos entrar rapidamente na parte do tema 4, que é ética e segredo médico para retorno ao futebol. Vou chamar o Fábio Krebs, que tem nos ajudado muito aí também em todo o mapeamento dos estádios, né, Fábio? Fazendo bom trabalho. Ao Marcos Vinícius Santos Lima, do Clube Atlético Mineiro. Ao Kleber Maciel de Moraes Prazeres, do Esporte Clube Recife. Ao José Roberto Maranhas Brandão, do Tupi Futebol Clube. Vamos ver se a gente consegue manter o horário, porque depois nós temos aí... Vamos ter a presença do nosso grande amigo e figura ilustre, que é o Dr. João Grangeiro, que vai nos falar sobre os desafios dos Jogos Olímpicos, da montagem, que eu sei que ele tem seus compromissos enormes aí hoje com o Comitê Olímpico Brasileiro e Internacional. Bom dia a todos. Agradecer o convite para participar desse evento, que eu acho que engrandece bastante a questão profissional nossa de médicos, de clube de futebol, que todos trabalhamos ligados à área esportiva, não só especificamente à área do próprio futebol. Acho que são situações que influenciam bastante na nossa vida profissional, que é a questão ética. Então, vai participar, como já foi citado, né, o Dr. Marcos Vinícius, do Atlético, o Dr. Kleber Maciel, do Esporte Recife, e, juntamente... O que houve aqui? Não. Como é que eu volto aqui? Pronto. E o Dr. José Roberto, do Tupi. Em relação ao Código de Ética Médica, a gente tem uma situação de alguns capítulos que falam de determinados segmentos que a gente tem que estar sempre atento. Como aquele ali que fala que é vedado ao médico, segundo o artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal, no caso de menores, ou de algum atleta que esteja sem condições clínicas e psicológicas de estar esclarecendo, né, o representante legal, para esclarecer sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Isso aqui especifica bem, está difícil aqui, exatamente em relação a questão do consentimento médico, do consentimento do atleta, do paciente em si. Isso está escrito no nosso Código de Ética Médico. O outro capítulo 5, que é a revelação com pacientes e familiares, que é vedado ao médico, segundo esse artigo 32, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e de tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Claro que isso fica, em algumas situações, um pouco mais limitado, dependendo do local que tu estás, daquilo que é disponibilizado. Mas, dentro daquele local, tu tem que sempre procurar disponibilizar, independentemente da questão econômica, financeira, tu tem que buscar a possibilidade de utilizar todo e qualquer meio disponível para diagnóstico e tratamento desse atleta. Isso... muitas vezes é discutido, como já foi comentado, a gente está num clube que não tem tanto recurso, mas tu tem que, pelo menos, expor isso, até para a parte diretiva, que existe uma necessidade de uma investigação, de um tratamento, de uma situação preventiva e, eventualmente, curativa para algum determinado atleta. Existe um outro artigo a respeito do sigilo profissional, que é esse artigo 9º, onde diz que é vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. E esse parágrafo aqui, acho que é mais importante. Parágrafo 1, permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. O que significa o bendito do conhecimento público? Um atleta, num jogo de futebol, ele está exposto. Está todo mundo vendo, dentro do estádio, pela televisão, pela internet, pelo rádio, telefone, escutando. Mesmo assim, para tu divulgar uma informação, existe esse parágrafo que diz, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Eu pergunto para vocês, quem é que nunca falou alguma informação a respeito de uma lesão de um jogador aqui sem ter recebido esse consentimento do atleta? Vocês vão me desculpar, mas eu não... Quem é que nunca falou alguma informação a respeito do diagnóstico de algum atleta do seu clube sem ter pedido o consentimento informado para ele? Todo mundo aqui sempre pediu consentimento informado? Então, quer dizer, 100% falou, isso que eu questionei.
Então, é uma situação que a gente não se dá conta, mas que está no Código de Ética Médica. Outra informação, o artigo 76, revelar informação confidencial obtida quando do exame médico de algum trabalhador, no caso, do jogador, inclusive por exigência de dirigentes, instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde do empregado ou da comunidade. Eu perguntaria para os colegas da mesa, uma relação, um atleta que tenha sofrido um quadro de uma doença infecto-contagiosa, né? Qual é o procedimento que vocês têm feito nos clubes, em termos preventivos, para que isso seja tratado, seja feita a prevenção e, ao mesmo tempo, a divulgação dessa informação? Como é que você tem feito, Kleber? Primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. O esporte, a gente padronizou, na pré-temporada do clube, alguns exames para, obviamente, diagnosticar algumas doenças infecto-contagiosas. A gente sugere, a gente indica, em alguns casos, como, por exemplo, a hepatite B, a vacina, nos pacientes que não são vacinados, e a gente, através disso, consegue triar os atletas que possam, eventualmente, vir a ter alguma doença infecto-contagiosa e tratá-la. Obviamente que nós sabemos que os preceitos éticos que regem nós, médicos do esporte, são os mesmos que regem o nosso Código de Ética Médica, salvo em algumas situações de outros esportes que os regulamentos podem mudar um pouco isso aí. Mas o esporte vem se preocupando com isso, em identificar e, obviamente, manter o devido sigilo e orientando o atleta quando da sua necessidade. Eu perguntaria para o José Roberto se vocês têm o hábito de solicitar que o atleta, mesmo numa situação dessas, ou em situações de lesões comuns, né, lesões músculo-tendíneas, que são as mais comuns que ocorrem dentro de um clube de futebol, o hábito de pedir a informação e a solicitação para eles do consentimento informado para que possa ser divulgada essa lesão? Não. Na realidade, eu acho que isso não é a realidade do futebol brasileiro. Você acabou de ver o exemplo aqui. Ninguém pede esse tipo de consentimento. Lembrando sobre as doenças infecto-contagiosas, eu passei por um aperto em um determinado momento, porque, por exemplo, para a solicitação do HIV, você tem que ter o consentimento desses atletas, e nem sempre todos consentem, mas, de uma maneira geral, a gente faz. E eu fiz uma pesquisa, de uma maneira geral, todos fazem. E aconteceu um fato de um atleta ser positivo, e, para mim, para que eu pudesse comunicar a ele, foi um drama, realmente, porque era uma pessoa até conhecida da sociedade de Juiz de Fora, e eu tive que chamar os pais, e foi um falso positivo. Mas é uma situação que a gente se incorre e, infelizmente, eu acho que o risco vai ocorrer, a não ser que você, de pronto atendimento, quando o atleta é contratado, ele assine um termo consentindo, mas ele pode não consentir a pesquisa do HIV, por exemplo. É um direito dele e, obviamente, vai passar desapercebido aquele tipo de problema. Mas, de uma maneira geral, nós não o fazemos. Eu também desconheço quem faça. Eu não sei se realmente seria interessante passarmos a ter esse tipo de rotina. Ele, ao ser contratado, também assinasse um termo para que pudesse consentir, não ser divulgado. Porque eu acho que a divulgação é uma situação difícil, né? A gente pode passar coisas genéricas. Você não precisa especificar o diagnóstico. Você pode, uma contusão, por exemplo, não especificar e falar uma coisa genérica. Mas eu acho que seria interessante ter esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho interessante é que, obviamente, que nós seguimos o protocolo que já nos foi mostrado aqui hoje. Agora, eu nunca tive problema em sugerir ao atleta, o clube disponibiliza esses exames na pré-temporada, e até então nós não tivemos a negativa. Obviamente que isso é um direito dele. Caso haja, obviamente, nós não podemos obrigá-los a realizar o exame. Mas, até então, eu não tive esse problema. Tive casos que tive que conduzi-los com devido sigilo, mas a gente não teve ainda a negativa de realizar esses exames ainda no clube, no esporte. Eles assinam? Assinam, todos assinam. Kleber, os que fogem do protocolo, eles assinam. Kleber, no Atlético, existe, como foi citado agora, tem vários clubes que já colocam no contrato inicial uma cláusula informando a possibilidade de informação ser, digamos, divulgada pelo médico, pelo corpo médico do clube. Tu tem conhecimento se o Atlético faz esse tipo de procedimento, ou como é que é a conduta de vocês lá? Carlos Marcos, desculpa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Até onde eu sei, no contrato padrão do Atlético não consta esse item.
Mas a gente tem que levar em consideração também, além do Conselho do Código de Ética Médica, nós temos diversos outros fatores que interferem nessa informação que o médico adquire no exame admissional. Nós temos a CLT, porque, queiramos ou não, o médico do futebol ele funciona como um médico do trabalho, porque ele é responsável pela admissão e pelo acompanhamento do empregado, jogador de futebol. Então, a CLT também tem diversos artigos em que determina a conduta nesses casos. Além do mais, nós temos muitos fatores externos que tentam interferir nessa relação. Por exemplo, há alguns anos não era comum, mas vem se tornando cada vez mais comum a solicitação de seguros de seguros de vida, seguros profissionais, solicitados por times que emprestam, solicitados por times que recebem um jogador emprestado, solicitados por próprios jogadores, a própria CBF, em que é exigido para que esse seguro seja feito, por exemplo, uma sorologia para HIV. Então, o médico se coloca numa posição complicada, porque ele tem que expor aquele segredo que coube a ele, que guardar, que muitas vezes ele sofre pressão do clube, sofre pressão da seguradora, do corretor que quer fazer o seguro. Perfeito. Ou seja, isso são fatores complicadores e, como eu falei, não é apenas o Código de Ética Médica, mas a CLT e a própria Constituição protegem esse jogador. E isso, muitas vezes, é conflitante uma coisa com a outra. Isso foi o que eu tinha comentado anteriormente na outra mesa, em função da Justiça do Trabalho, né, e do que tem na legislação vigente no nosso país, segundo a Constituição, que o jogador nada mais é do que um funcionário, ele é um empregado. Claro que a gente sabe que em muitas situações existem algumas características do futebol em que o jogador dificilmente ele passa dos 15 dias que está afastado, ele é encaminhado para o INSS. Mas sei de vários clubes que realizam isso, já há bastante tempo, né, o que está dentro da lei. Mas, claro, que existe toda uma conveniência diferenciada em relação ao futebol. Só esclarecendo, o artigo 168 da CLT ele é bem claro. Ele determina que os exames pré-admissionais são simplesmente para determinar a capacidade laborativa. Exato, só isso. Exato, só isso. Exato. Qualquer informação além disso que o médico passe, ele vai estar incorrendo em erro junto ao CLT. Mas aí entra numa situação anterior que eu tinha citado. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento. E isso falando para o nosso Código de Ética médico, como médicos, que a gente também sofre uma sanção, eventualmente, do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente também tem que respeitar isso aqui. Obviamente que aí entra na questão da CLT, como tu falaste. Um outro capítulo importante a respeito dos documentos médicos. O que é vedado ao médico? Expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifica, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Então, o jogador que está sendo contratado ou está sendo encaminhado e tu emite um determinado parecer a favor, sem constar a veracidade, é uma falta, é um erro, e é vedada a prática da medicina. E o outro também, o artigo 85, é permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, quando sob sua responsabilidade. E foi importante o que foi apresentado agora há pouco aqui, tanto pelo Gustavo como o Fernando, em relação ao sigilo desse protocolo que está sendo sugerido. Não existe identificação. Isso já libera e deixa de uma forma eticamente correta e, ao mesmo tempo, permitida pelo próprio Ministério do Trabalho. Seguindo um pouco adiante, agora eu vou colocar uma situação para vocês. Uma suposição. Uma semana decisiva, tá, da Copa do Brasil. O Tupi empatou com o Grêmio, e agora vai decidir a Copa do Brasil contra o Sport, que superou o Corinthians. Porém, o atacante José Fúncio, do Tupi, que é o goleador, revelação, sofreu um entorse do joelho esquerdo e rompeu o menisco medial. E o meia Genovelso, do Sport, também torceu o joelho e rompeu o menisco medial. Nesse período, vão ficar 4 semanas para um período de jogos da seleção brasileira, onde vai ter eliminatórias ou coisas parecidas, alguns amistosos. Então, vão ter 4 semanas de repouso. Isso é uma situação criada. O jogador José Fúncio, do Tupi, tem 20 anos de idade. É a revelação, com convocação para o período de treinamento da seleção brasileira sub-20 para participar dos Jogos Olímpicos do Brasil 2016.
O jogador do esporte tem 26 anos, tem um pré-contrato para ser vendido com o Atlético de Minas, que se classificou para o Mundial Interclubes depois de vencer a Libertadores. Eu perguntaria para vocês em relação à conduta, né, o que vocês fariam? Sendo que, o que aconteceu? Uma lesão meniscal. A lesão meniscal, o tratamento ele vai depender do conhecimento de toda a ciência básica da anatomia e da própria parte ortopédica. Como é que eram tratadas as lesões meniscais? O primeiro endoscópio dentro do joelho foi esse japonês aqui que introduziu em 1918, quando se via aquela imagem que tu nem tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro. Posteriormente, o Robert Jackson iniciou a artroscopia, onde a gente botava o olho na ótica e fazia a visualização. Só que, anteriormente, tu fazia o quê? Retirava todo o menisco, já prevenindo para que não houvesse a incomodar. Cirurgia aberta, tu tirava fora. E, muitas vezes, a lesão meniscal medial, tu já aproveitava e tirava o menisco lateral. Isso, alguns, como eu, sou sequelado disso, né, de tirar o menisco inteiro e já ter uma artrose no joelho. Posteriormente, a gente passou por um processo de videoartroscopia, onde era mais fácil visualizar, um campo maior para observar e a possibilidade da menissectomia parcial, né, onde se usava o shaver, a pinça e retirava um pedaço do menisco. E, um pouco mais recentemente, a sutura meniscal é uma outra opção, onde existe uma possibilidade de preservação parcial ou, eventualmente, até total dessa lesão meniscal. Qual é o paradoxo aqui? Ressecar ou suturar essa lesão? Em qual tipo de esporte? Em qual tipo de atleta? E como se posicionar perante o clube e familiares? Eu perguntaria para o José Roberto, o que tu faria com o teu atleta com essa lesão? Bom, antes de mais nada, que a futurologia que você fez aí se torne realidade, né? Mas a realidade que nós temos hoje é que as suturas, quando você não há lesão de cruzado anterior, elas estão bastante limitadas, principalmente em relação ao menisco interno. Então, a realidade é que, de uma maneira geral, nós ressecamos esse menisco. Essa é a realidade. No caso de ter uma lesão exatamente como essa aqui que está desenhada. Isso, nessa região, pegando a zona vascularizada. A outra possibilidade que você tem, e a gente faz isso, explica ao atleta que uma sutura vai levar um tempo maior de retorno à sua atividade esportiva, que ela poderá também recidivar, incorrendo nessa situação. E, obviamente, ele escolhe. Isso a gente também faz. Mas, de uma maneira geral, eu parto para a menissectomia. Mas, tendo essa possibilidade de explicar e, obviamente, ele ter o consentimento, o clube também... O clube, nesse momento, não teria que ter interveniência nenhuma. Do médico para o jogador, não te esquece que esse jogador tem 20 anos de idade e é uma promessa interessante como um grande jogador. Não, pois é, isso que eu estou... Tens a conduta da menissectomia? Sim. De uma maneira geral, a gente mantém essa conduta. Mas é o que eu te falo. Eu explico a ele essa situação da possibilidade de sutura. Se houver um consentimento dele da possibilidade de sutura, a gente faz a sutura. Não há nenhum menor problema. Perfeito. Kleber, e o teu jogador que está vendido, pré-vendido... A primeira coisa, vamos ver o valor, né, do contrato, e ver se vale a pena. Na realidade, é o seguinte, eu penso que todos nós temos preferências em relação ao tratamento instituído ou que instituirá na lesão descrita, mas, nesse caso específico, o que deve nos regir é a informação ao atleta, das opções que podem ser realizadas naquilo e, obviamente, as consequências a médio e longo prazo. Certo? Certo. Eu vou interferir para a gente ser um pouquinho mais dinâmico agora. Não te esquece que o jogador, tu está indo para uma decisão de Copa do Brasil, teu clube está indo para a decisão da Copa do Brasil, daqui a 30 dias tem o jogo. Se tu fizeres a menissectomia parcial, possivelmente ele tenha alguma condição de participar do jogo. Se tu fizer a sutura, ele não vai ter essa condição. E o teu diretor executivo, o teu presidente, vai chegar e vai te dizer, esse cara tem que jogar. É o que eu te falei. Na realidade é o seguinte, a gente tem as preferências, mas a influência da direção do futebol ou de alguém não cabe a decisão do caso. A decisão do caso cabe a uma conversa entre o departamento médico, a nós, colegas médicos, e o atleta. Obviamente, definir, explicar e as opções.
Obviamente que há uma tendência da situação descrita a todos conspirarem a favor da meniscectomia para o retorno mais breve. Mas isso cabe ao atleta definir, conjuntamente com o departamento médico, o tratamento proposto. Tá. Marcos, esse jogador está pré-contratado pelo Atlético, o investimento em cima dele não é pequeno. Esse jogador, a ideia de que ele tenha condições de jogar, aqui tu teria um pouco mais de tempo, teria em torno de 2, 3 meses para poder tentar recuperar. Tu acha que seria conveniente uma conversa tua com o departamento médico do esporte a respeito da conduta a ser tomada? Tu acha que haveria uma pressão do próprio Atlético para definir, nós vamos investir a grana nesse jogador, vamos investir, sendo que é um negócio de momento para o Atlético, é um negócio de momento para o esporte e também para o jogador? É mais ou menos o que eu falei anteriormente. A influência externa, muitas vezes, ela tenta interferir na conduta médica, mas eu acho que isso é inadequado. Eu acho que a escolha dessa conduta deve ter como preceito inicial o bem-estar do atleta e a melhor solução, independente de tempo ou dinheiro. Então, isso é uma decisão realmente que eu reconheço que é muito difícil de tomar, às vezes, por causa das influências externas que o médico sofre na condução de um caso, mas isso deve ser sempre o primeiro parâmetro a ser levado em consideração. Pesquisa, quem faria? Quem é que, espontaneamente, aqui poderia me dizer que faria a ressecção? Quantos de vocês fariam a ressecção? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto todo tentaria a sutura? A pergunta é essa. Quem faz a sutura? Acho que todo mundo faria a sutura. Menisco medial cruzado íntegro. Exatamente, uma lesão meniscal. 20 anos e 26 anos. Se você deixar o muro meniscal, estudos de 20 e 30 anos de evolução, não desenvolve, do menisco medial, não desenvolve artrose mais do que o outro joelho do caboclo. Então, baseado nisso, mesmo as suturas meniscais na vigência de um cruzado anterior, que poderiam estabilizar melhor o joelho, têm sido um pouco abandonadas porque o índice de fracasso é muito grande no menisco medial, beira 90%. Menisco lateral, outra conversa. Moisés, o que tu diria para nós, que tem bastante experiência em tratamento de lesão de joelho? Eu acho que nessa condição, sem dúvida, eu indicaria a sutura independente da condição externa, ou seja, a seleção, toda essa pressão que tem. Você tem que pensar no atleta, é a posição do médico. Eu não conheço nenhum atleta que você tenha proposto isso, falando dos porquês, do futuro, que vai acontecer, que tenha falado, não, eu prefiro que tire o menisco. E quanto a suturar, eu não concordo com o que foi colocado aqui. Eu acho que não é isso. Hoje a tendência e o barulho que se faz no mundo, se retomou essa coisa do save menisco, para a preservação do menisco. E a incidência de maus resultados é muito menor. À medida que você vai tendo mais equipamento, mais material, mais experiência, a curva de aprendizado vai diminuindo. Então, eu acho que a preservação do menisco é fundamental. Isso não é demagogia, isso é o que eu faço no dia a dia para quem me conhece, para quem convive comigo. O médico do Chelsea até teve no nosso congresso lá agora, né? Ele comentou sobre a lesão isolada do menisco. Ele também faz a ressecção meniscal. Na realidade, volto a colocar aqui assim, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Eu só quero lembrar do desastre das suturas meniscais com setas de plástico, etc, etc. A gente aqui no Brasil hoje tem mania de pegar a primeira coisa que aparecer mais moderninha. Agora, estudos de longa duração de meniscectomia parcial do menisco medial sem lesão do cruzado não levam à artrose do joelho. Ponto. A bibliografia que está disponível para nós que somos cirurgiões de joelho, ela é ampla, né? Então, todos temos experiência em sutura, em ressecção parcial. Sabe-se que a ressecção parcial ela pode te propiciar um retorno mais rápido, um retorno, né, que te dê uma condição de treinamento, de participação de uma competição de forma bem precoce.
E o tratamento com a sutura é mais demorado, a gente não tem aquela certeza de que realmente vai ocorrer digamos, a sutura exata do menisco, mas é uma possibilidade de uma manutenção melhor da anatomia do organismo, que vai propiciar a esse atleta um desenvolvimento da prática esportiva por um tempo mais prolongado. Vocês citaram o caso do Chelsea. Eu para mim, pessoalmente, tenho uma situação, eu como gremista, tenho uma situação que ocorreu em 2006. Em 2006, um dos principais jogadores do Barcelona, chamado Eto'o, sofreu uma lesão meniscal, possivelmente no mês de agosto. Foi agosto. Uma lesão meniscal. A opção de tratamento que foi dada para ele foi pela sutura. O Barcelona ia disputar o Mundial Interclubes em dezembro contra o arquirrival do Rio Grande do Sul, que é o Internacional. O que aconteceu no final do jogo? O Internacional foi campeão do mundo. O Eto'o não jogou. Em contrapartida, isso é ruim para eu que sou gremista e torcedor. Agora, o que aconteceu com esse jogador? O Eto'o retornou a jogar e 2 anos depois ele foi campeão do mundo pelo Barcelona, jogando a partida final, e voltou a ter o mesmo nível de desempenho dele com a sutura meniscal. Seguramente, sem complicação maior, que foi uma evolução favorável. Dentro do que a gente discutiu até agora, não sei se queria dar algum outro parecer. Eu que vou pedir licença para vocês, que a gente deu uma perdida de hora e até invertemos. Eu acho que a parte ética acho que foi bem discutida. Perfeito. E amanhã, das 10h30 às 11h30, nós vamos ter lesão de cartilagem e lesão de menisco. Acho que esse assunto volta. E aí a gente pode agradecer a todos vocês para que a gente possa fazer a nossa abertura oficial e manter o horário. Obrigado. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Fábio.